O título dessa mensagem é Você Precisa Entender, tá bom? Está no livro de Mateus, capítulo 24, verso 29. Está escrito assim, olha: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Verso 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem termos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo. Verso 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E verso 35, irmãos: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Agora, por favor, feche a sua Bíblia e olha para cá e presta muita atenção, porque, meus irmãos, como nós dizemos sempre, o que tem o poder de mudar a nossa história é se nós conseguirmos compreender. Eu vou falar para você até assim para você entender, um fiozinho da palavra de Deus. Se você conseguir compreender um fiozinho da palavra de Deus, um fiozinho, porque muitas vezes nós estamos sentados, isso aconteceu muito comigo, a pessoa está pregando a palavra de Deus e eu estou lá do outro lado da terra, menos dentro da igreja. A gente sai e faz que nem Eliseu, né? O Eliseu, enquanto ele estava na casa dele, o Geazi saiu para pedir o dinheiro do Naamã, foi Naamã, né? Do Naamã, e o Geazi foi atrás. E o espírito de Eliseu saiu de ali de onde que ele estava e foi atrás do Geazi. E acompanhou ele até lá. Quer dizer, o corpo de Eliseu estava na casa, mas o pensamento dele estava lá com o Geazi. Está entendendo? Então, e naquela hora o Eliseu estava sendo usado em revelação. Agora não vamos ser usados em revelação para ir lá para o outro lado do mundo. Agora nós precisamos estar aqui. E às vezes muitas pessoas, irmãos, eles não recebem, às vezes anos, buscando a Deus, e sempre tem aquela pergunta: o que está acontecendo? O que está de errado? Por que não muda? Por que não acontece isso? Por que não acontece aquilo? Tem pessoas até que questionam, mas olha, eu fiz isso que foi falado para fazer e não aconteceu nada. Parece que, mas eu também li que está escrito na Bíblia. Não foi só o pastor que falou. Eu fiz do jeito que falou, mas não aconteceu o que falou que ia acontecer. A Bíblia fala, meus irmãos, que seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro sempre. Eu quero dizer para você que a Bíblia, ela é verdade. As promessas que estão escritas na Bíblia para a nossa vida, os mandamentos que tem, são verdadeiros. As promessas do futuro de uma pessoa que se apega com Deus, são verdadeiras essas promessas. Mas, e por que então, irmão Lúcio, que alguma coisa está errada em algum lugar? Eu vou explicar para você. Porque o entendimento que você precisa ter da palavra de Deus não é da sua inteligência. O entendimento que você precisa ter da palavra de Deus não depende do seu grau de estudo. Não depende até onde você se formou em livros, se formou em academia de letra, em pedagogia e demagogia, do que você fez para você ser uma pessoa inteligente. Não depende disso. A palavra de Deus, ela dá fruto na sua vida quando ela entra dentro do seu coração. Fala, glória a Deus.
E quando é, irmão Lúcio, que a palavra entra no... Eu sei que a palavra entrou no meu coração. Quando a palavra entra no coração da gente, a gente aceita a palavra. Está entendendo? A gente sabe que ela entrou quando a gente aceita. Quando a gente compreende que aquela palavra, ainda que ela venha contra nossos princípios, porque eu vou falar para você, a palavra de Deus, ela não tem feito efeito em muitas pessoas, sabe por quê? Porque muitas vezes a palavra de Deus vem contra os princípios de pessoas. Vem contra a mente da gente. Às vezes a palavra de Deus, ela vem contra o nosso caráter. Então ela não entra. Ela vem até o ouvido. Você já ouviu a parábola do semeador que saiu a semear? Já ouviu? Você vê que tem 4 estágios da palavra de Deus na nossa vida? Tem 4 estágios. O primeiro é à beira do caminho. O segundo é no rochoso, não é? No caminho rochoso, na terra rochosa. O terceiro é entre os espinhos. E no quarto que vai dar na terra boa. Você está entendendo? Então o que acontece? A palavra, quando ela não entra, ela vem até aqui, olha. Ela entra só na nossa cabeça, entra só na nossa inteligência. Tanto que a gente ouve e a gente fala, é assim mesmo, é desse jeito. Você está entendendo? Quando está no meio do caminho, é assim, não, é isso aí, é verdade, é desse jeito, é dessa maneira. Só que quando a gente sai de perto da palavra, a gente se afasta da palavra, o que acontece? A Bíblia fala que vem o passarinho, o inimigo, e ele rouba tudo que foi semeado. Sabe como é que ele faz para roubar? Ele põe na sua cabeça outras coisas. Ele põe na sua mente outros interesses. Ele põe em você outros ideais. Embora você concorde com a palavra, você acredite que tem que ser assim, mas você não consegue viver aquela palavra, porque ela não entrou. Fala, glória a Deus. Quando a palavra entra, a gente muda, vamos falar assim, da água para o vinho. A gente muda. E ninguém faz a gente voltar atrás. Você lembra quando Pedro, ele vai defender Jesus, e Jesus fala assim, Pedro, para com isso, Pedro. Você não precisa me defender, não. Se eu quiser, você não sabe, Pedro. Porque Pedro ouvia Jesus, ele sabia. Você não sabe, se eu quiser agora mesmo, eu oro ao Pai, e Ele vai me mandar mais de 13 legiões de anjos para me defender, Pedro. Embainha a sua espada. Você está entendendo? Pedro arranca a espada para defender Jesus, e Jesus fala para ele, não, Pedro. Aí, a palavra, Pedro ouvia. Mas a palavra não tinha entrado no coração de Pedro. E eu quero dizer para você que Pedro nessa hora já estava andando com Jesus mais de 3 anos. E não era vindo 2 vezes na igreja por semana. Pedro estava constantemente do lado de Jesus. Você ouve a Bíblia, você lê a Bíblia, você vê que Pedro está sempre com Jesus, até nos momentos mais íntimos, em que os outros discípulos de Jesus não estiveram com Jesus. Teve momentos de Jesus que Pedro estava e os outros não. Você está entendendo, meus irmãos? Mas Pedro, a palavra estava vindo nos ouvidos. A palavra estava envolvendo o coração de Pedro. Estava na mente. Estava dando para ele vontade. Mas não tinha entrado dentro do coração. E Pedro não aceitava. Está entendendo? Quando Jesus vai lá e vê Pedro pescando a primeira vez, ele fala para Pedro, Pedro, larga essa rede, meu filho, e me acompanha, porque de agora em diante você vai ser pescador de homens. Pedro ouviu, quem está tentando falar agora? Ele ouviu, ele acreditou, ele até seguiu. Mas ele não guardou aquilo dentro do coração dele, você entende? É por isso que a mensagem é você precisa entender. Pedro precisava entender o que Deus quis dizer para ele. Mas Pedro não conseguiu entender, sabe por quê? Porque não entrou. E se não entrou, a palavra não pode ser feita o efeito na vida de Pedro. Jesus falou, vem que você vai ser pescador de homens. E Pedro foi. Pedro foi obedecendo o que Jesus falava, quando Jesus estava do lado, mas chegou uma hora. Jesus vai embora, irmãos. Chegou uma hora. Jesus não está mais fisicamente com Pedro. Pedro era para fazer o quê? Vamos embora, pessoal, pescar homem, porque foi isso que Jesus nos ensinou, e é isso que a gente tem que fazer. Ô, irmão, você entende
Você precisa entender. Deus te ensinou muitas coisas boas. Ele ensinou para você ferramentas para a sua vida que você não pode deixar de usar só por causa de um problema, de uma situação que está acontecendo ou houve na sua vida. Você não pode. Pedro, ele começou a acontecer aquela situação, Jesus aconteceu tudo aquilo, Jesus morre, Judas se mata, e quem que era Judas? Era um discípulo, se enforca, e uma coisa toda, uma perseguição, uma injustiça toda que aconteceu ali. E Pedro, ele pega, quando ele encontra com os amigos, ele fala assim: vamos pescar, vamos. Agora eu lembro tudo que Jesus falou, está guardado aqui dentro de mim, vamos fazer. Não, aquilo como não estava dentro, Pedro joga tudo aquilo fora. E quando ele olha o mar, que representa o mundo de novo, você entende? Antes, quando Jesus chegou em Pedro, irmão, Pedro estava lá no mar. Você está me entendendo? Você está compreendendo? Quando Jesus chamou Pedro, ele estava no mar. Entenda, o mar é o mundo. Ele estava lá, estava no meio de todo mundo, estava pescando. Jesus falou assim: não, vem. E ele foi, ele largou tudo aquilo. Ele só voltou lá para trabalhar para Jesus. Ele só voltava lá quando precisava fazer algumas coisas que Jesus mandou. Caso contrário, ele não voltava. Mas quando ele percebe que parece que Jesus não está vendo mais, que parece que Jesus não está mais com ele, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nunca Jesus vai abandonar você. Glória a Deus. Você pode estar na sujeira, você pode estar nas trevas, na podridão do pecado, Ele não vai te abandonar. Eu garanto para você. Ele não vai aceitar nada que você vá fazer de errado ou esteja fazendo. Ele não vai aceitar. Mas te abandonar, Ele não te abandona. Acontecem as consequências da vida, não é? Acontecem as consequências dos nossos erros. A gente colhe tudo que planta, não colhe? Então vai acontecer as consequências do seu erro. E Ele vai continuar olhando e vai continuar vendo você colhendo as consequências do seu erro. Mas Ele não vai te abandonar. A única coisa que pode separar você e Jesus, ou unir para sempre, é a morte. A morte, se você continuar fazendo o que Ele mandou você fazer desde o princípio, ela vai unir você com Jesus. Se você fizer que nem Pedro, ela vai separar você de Jesus para sempre. Mas antes de você morrer, eu quero que você saiba disso. Lembre em todo o tempo: eu estou aqui, mas Jesus está comigo. Eu abandonei Ele, mas Ele não me abandonou. Eu estou desprezando Ele, mas Ele não me despreza. Ele falou: todo aquele que via a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Deus deu oportunidade para os Judas até o último momento, irmãos. A única coisa que acabou com a oportunidade de Judas foi quando ele botou a corda no pescoço e se matou. Acabou, não teve mais. Aí ele entrou na regra da vida e da morte. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso é o juízo. Pronto, ele entrou na regra. Acabou. Você está entendendo? Mas o Pedro ainda estava vivo. E Jesus parecia que não estava mais com ele, que não estava vendo nada. Aí a Bíblia fala que Pedro fala para os amigos: vamos pescar. Aí o pessoal pensou: vamos pescar homem. Ele falou: não, vamos pescar peixe. Vamos voltar para o mundo. Vamos voltar para aquilo que a gente fazia antes de ter conhecido Jesus. Vamos voltar para as velhas práticas. Vamos voltar para aquilo antes que a gente fazia antes. Vamos. Jesus, não sei o que aconteceu dele. E aí Pedro volta, você está entendendo? Mas sabe por quê? Porque Pedro não entendia que tudo que Jesus tinha falado para ele não podia ter ficado só nos ouvidos. Não podia ficar só na cabeça, na inteligência dele. Ele não podia só saber, você entende? Ele não podia só saber. Vai conversar com uma pessoa que nunca aceitou Jesus, mas leu a Bíblia. Às vezes tem gente que sabe mais do que eu e você, mas só sabe, não entende. Você está compreendendo isso? Por que a gente precisa entender? E aí, mesmo sabendo de tudo que Jesus ensinou para ele mais de 3 anos, ele ignora. Ele ignora tudo que ele aprendeu, ele ignora tudo que ele viveu, tudo que ele passou com Jesus. Ele simplesmente dá um apagão na cabeça dele. Ele fala: eu vou voltar para aquilo lá. E ele volta. Aí a Bíblia fala que quando ele está lá, olha que interessante, acontece com Pedro a mesma coisa que aconteceu quando Jesus chamou ele.
Quando Jesus chamou ele, a Bíblia fala que estava tudo indo de mal a pior. Eles tinham ido pescar, não tinham pego nada. As coisas estavam muito difíceis. Jesus entra e fala assim: joga a rede ali. Olha, joga. Aí a Bíblia fala que ele joga e pega um monte de peixe. Jesus faz a chamada e larga tudo aquilo para trás. Está entendendo? Ou seja, uma coisa que estava dando errado começa a melhorar só da presença de Jesus. Aí a Bíblia fala que ele vai, segue Jesus e você não ouve mais essas coisas ruins. Mas quando ele volta, se repete a história. Pedro não pega nada. Só que agora a Bíblia fala que ele está pior do que antes. A Bíblia não fala quando Jesus encontra Pedro a primeira vez que Pedro estava pelado. Mas na segunda vez a Bíblia fala que Pedro estava pelado. Você está entendendo? A Bíblia fala que ele estava desnudo. E aí a Bíblia fala que Jesus chega na beira da praia. E Pedro lá, não sei por que ele ficou pelado. Pedro lá pelado. E Jesus fala assim: amigo, tem alguma coisa comigo? Não, joga a rede do outro lado aí que vocês vão pegar. Ô Senhor, mas tá bom. Ó, sobre a sua palavra vamos jogar. Aí joga a rede. A rede começa a querer afundar o barco. Alguém olha para Pedro e fala assim: Pedro, é Jesus. Está entendendo? Quando Pedro ouve o quê? Jesus! Pedro quase não é afogado. Ele fez a mesma coisa que Adão fez quando viu Deus. Você já viu o Adão? Quando ele estava tudo com Deus, ele estava sossegado na vida dele. Aí ele vai lá e desobedece. Quando Deus chega na vida de Adão, outro dia, Adão se esconde, sai correndo, porque ficou com vergonha da situação que ele estava. Você entende? Pedro foi a mesma coisa. Quando ele vê que é Jesus, o que é Jesus? Aquele homem, meu Deus, se pula na água, pega as roupas, pula na água para vestir a roupa dentro d'água. Porque ele ficou com vergonha, ele foge de Jesus, porque ele estava envergonhado. O que Jesus me vendo desse jeito? Eu não achava que era ele que estava me olhando. Mas ele não sabe que Jesus já estava vendo ele há muito tempo. Glória a Deus. Ele não sabe que Jesus já estava de olho nele há muito tempo. E é isso que eu quero falar para você, que você precisa entender. Que a palavra de Deus tem sido pregada, o Evangelho tem sido pregado. E Jesus está de olho em você em todo o tempo. Ele não vai desistir da sua vida, não vai desistir da sua alma, ele não desiste de você. Mas ele também não te obriga a nada. A única coisa que faz a palavra de Deus fazer efeito na sua vida é quando ela, como uma agulha, ela penetra o seu coração. Você entende? Quando ela entra lá, a palavra de Deus entra, você entende, você guarda aquilo ali, e nada mais te faz voltar para trás. Você lembra do Saulo de Tarso? Foi diferente de Pedro. A Bíblia fala que ele estava perseguindo o povo de Deus, estava perseguindo as coisas de Deus, mas na cabeça dele ele acreditava que estava fazendo algo para Deus, mas ele estava fazendo errado, ele estava fazendo do jeito errado. Aí a Bíblia fala que Jesus aparece para ele, ele perde a visão, depois recupera a visão, e a Bíblia fala que a primeira coisa que Paulo pede: por favor, me batiza. Está entendendo? Daqui a pouco alguém descobre que Paulo foi batizado, e agora aquela pessoa que antes falava mal das coisas de Deus está falando bem, e está convencendo um monte de gente. Está entendendo? A Bíblia fala que o perseguidor passa a ser perseguido. Aí, meu irmão, você para você pensar. Ele podia dizer: quer saber de uma coisa? Enquanto eu era perseguidor, eu estava por cima. Eu fazia o que queria, eu tinha domínio, eu tinha tudo. Agora que eu sou o perseguido, eu não tenho nada. Eu estou sofrendo mais. Agora que eu estou sofrendo. O que é isso? Quer saber de uma coisa? Eu vou procurar o sumo sacerdote, vou falar para ele que eu estou arrependido do que eu fiz, e eu vou voltar a perseguir. Mas a Bíblia fala que Paulo não fez isso. A Bíblia fala que ele foi até o final, até a última hora. E quando algum profeta chegou e falou para ele: Paulo, você vai ser assassinado. Você sabia que o profeta falou para ele que ele ia ser assassinado? Você vai ser assassinado, Paulo.
A Bíblia fala que as pessoas começam a chorar, porque Paulo, quando vai se despedir, ele fala assim: olha, vocês não vão poder me ver mais. Nunca mais vocês vão me ver. Porque ele sabia que ele estava indo de encontro com a morte. Aí o pessoal começa a chorar, e ele fala assim: ô pessoal, por favor, para com isso aí. Por causa do Evangelho. Você entende a palavra como entra? Por causa de Jesus, eu estou pronto a ser preso e até morrer. Você entende? Mas eu não vou voltar. Alguém diz: Paulo, não vai. Eu vou. Deus me mandou e eu vou. Se Deus quiser me livrar, Ele me livra. Mas eu não volto para trás. Sabe por quê? Porque Paulo entendeu o chamado na vida dele. Você precisa entender que Deus não chamou você por causa do que você tem, ou não chamou você por causa do que você não tem. Ele não chamou você para te tomar nada e nem chamou você para te dar nada. Ele te chamou para te livrar do que está para acontecer nos últimos dias. Você está entendendo? Ele te chamou para livrar você de uma condenação, que a dor que você talvez esteja passando hoje por algum problema. Eu vou garantir para você hoje, vou fazer uma oração no final desse curso, já está terminando. E eu garanto para vocês que o que está passando vai passar. Pode ter certeza, vai passar, depois você vai lembrar e vai dar risada. Mas só que quando a pessoa, ela se perde, não passa mais. Por isso a preocupação de Deus. Por isso Jesus não desistiu de nós. Porque a dor depois da morte não tem recuperação. Você está entendendo? O final do ser humano sem Deus não tem jeito mais. Por isso que você precisa entender a palavra de Deus. Por isso que você precisa entender que o Evangelho de Deus não é para você ficar rico e nem pobre. Você quer ficar rico? Trabalhe honestamente. Ore a Deus. Aprenda a apresentar os seus projetos. Quanta gente já trouxe aqui para nós o currículo. Irmão, o currículo aqui, ora pelo currículo. E nós oramos pelo currículo e Deus abriu as portas. Você está entendendo? Quer um futuro melhor? A Bíblia fala: pede para Deus, porque Ele não vai te negar nada. Mas o que você precisa entender, você compreende? Que você precisa entender é o porquê de tudo isso. É o porquê de você, às vezes, ter que se negar a si mesmo. Porquê que, às vezes, você não pode ser o que você quer ser. Você não pode fazer o que você quer fazer. Você não pode falar o que você fala. Você não pode ir onde você quer ir. Por que tem que ser assim? Porque tem um motivo. Porque tem gente, meu irmão, que faz o que quer. Você conhece alguém que faz o que quer da vida? Eu conheço um monte. Eu faço o que quero da vida? Não. Por que, irmão Lúcio? Por causa do Evangelho. Você entende? Porque eu entendi o Evangelho. E eu vou falar para você. Quando eu percebo algum deslize em mim, eu descubro que eu não entendi tudo. Que tem coisas que eu preciso entender. Eu sei, mas não entendi. Você compreende o que eu estou falando para você? Saber é uma coisa, entender é outra. Quando você entende, você guarda no seu coração. E de dentro do seu coração, ninguém pode roubar. Não pode. Porque junto com aquilo que você aprende, a Bíblia fala que veio Deus, Jesus e o Espírito Santo e faz morada dentro de você. Aí o Paulo não desiste. E o Pedro, irmão Lúcio? Pois é. Quando Pedro vê Jesus, e ele está sentado com Jesus, Jesus fala uma palavra para Pedro. Fala assim: Pedro, antes você fazia o que queria. Mas quando você se converter, você está entendendo? Antes, Pedro, você vestia a sua roupa, você botava o seu cinto, tacava a sua capa e ia para onde você queria ir embora. Mas quando você se converter, Pedro, alguém vai pegar você, vai amarrar você e vai levar você para onde você não quer. Você está entendendo? Mas isso seria quando ele se convertesse. Ou seja, quando Pedro entendesse o propósito de Deus na vida dele. Fala, glória a Deus. Eu não sei se é verdade, eu não gosto de falar de coisas que não estão na Bíblia. Não gosto. Mas dizem que é verdade. Diz que quando Pedro, apesar de que Pedro, no livro de Pedro mesmo, no Evangelho de Pedro, na carta de Pedro, ele fala que logo ele seria oferecido, ele seria morto
como Jesus tinha avisado para ele. Ele fala, ele avisa o pessoal. Olha, pessoal, vai acontecer o que Jesus falou comigo logo. Eu quero dizer para vocês que depois da minha partida, aí vai vir escarnecedores, zombadores, pessoas andando em sua própria vontade, em suas próprias paixões, e vão enganar muita gente, mas vocês guardam tudo. Essa que ele falou, ele sabia. Está entendendo? Mas aí Jesus fala para ele. E tem algumas pessoas que dizem que quando Pedro foi morrer, dizem que ele foi ser crucificado. Dizem que ele pede para não matar ele igual mataram Jesus. Ele morreu pior do que Jesus. Dizem que tacaram fogo na cabeça de Pedro, enquanto ele ficava dependurado de cabeça para baixo numa cruz. Algumas pessoas dizem, eu nunca estudei sobre isso, eu já falei para você. Eu estudo a Bíblia, o que está na Bíblia. Mas como eu já ouvi alguns pregadores pregando, eu passo para você também. Depois você pode pesquisar. Diz que enquanto o fogo queimava a cabeça de Pedro, Pedro cantava um hino enquanto estava sendo queimado. Você consegue cantar enquanto você está sendo queimado? Você conseguiria cantar? Só se você cantasse alguma música que falasse ai, né? Ai, 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 meu Deus, ai, 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 ai. Não tem outra música para cantar com uma pessoa cantar, não é? Levando fogo na cabeça, mas a Bíblia fala, as pessoas historiador diz que enquanto ele era queimado, ele cantava um hino. Glória a Deus! Você está entendendo? Sabe por que Pedro não sentiu a dor na hora que ele estava morrendo queimado? Fala assim, porque ele entendeu. Você lembra do Estevão? Só para me terminar. Lembra do Estevão? A Bíblia não fala que Estevão não era qualquer pessoa, não. A Bíblia mostra que Estevão é uma pessoa inteligente, uma pessoa culta. Era um rapaz novo, mas culto. Ele era muito inteligente. Ele conhecia a Bíblia. Ele faz a narração da Bíblia do começo até o final, do Velho Testamento até o Novo. Ele faz em alguns minutos que você lê a narração de Estevão. Ele conta a história, ele mostra que ele conhecia a Bíblia. Ele conhecia a palavra de Deus. E Estevão entende. A Bíblia fala que enquanto ele está falando das coisas de Deus, e ele fala sobre o amor de Deus, ele fala da história, ele fala do que estava escrito, que realmente estava acontecendo agora, o que estava escrito. A Bíblia fala que as pessoas começam a agredir Estevão, e levam ele para um lugar, e começam a jogar a pedra nele. O que você falaria? Não essas pedras que ficam inventando, irmão, estou tirando pedra porque tem fruta. Não, leva uma pedrada de verdade para você ver a diferença. É diferente, irmão. Tirar pedra, mas ninguém está jogando pedra em você, coisa nenhuma. Estou falando mal de você, estão te caluniando, e às vezes estão falando até a verdade. Não, isso não é pedra. Pedra era pedra mesmo, e era pedra maciça. E eles estão atacando pedra em Estevão antes dele morrer. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia diz que ele faz uma oração enquanto ele está levando pedrada. Eu quero perguntar para você, a dor que você está sentindo na sua vida, que às vezes você fala assim, irmão, eu estou numa situação tão ruim, que eu não tenho conseguido nem orar mais. Ah, irmão, está doendo aqui, é uma coisa na alma mesmo. Pois é, na alma. Mas o Estevão está sentindo no couro, na carne. Na cabeça, em tudo quanto é parte do corpo, as pedradas de pessoas que estavam com ódio dele. Mas era pedrada mesmo, não era pedrada de conversa fiada de pastor. Era pedrada literalmente. E a Bíblia diz que ele faz uma oração. E você diz que não consegue orar por causa da luta que você está vivendo. Você está entendendo? Mas um homem levando pedrada de verdade, ele ora. Sabe o que a Bíblia fala? Que enquanto ele olha para o céu, ele vê tudo aberto, ele já está vendo Deus, já está vendo Jesus. Aí Estevão ele fala assim, Senhor, por favor, não imputa esse pecado a eles. Para você entender, não cobra deles não, eu estou perdoando. Às vezes alguém fala mal da gente, né, calunia a gente quer que vai para os quintos dos infernos, não é? Que se dane, Deus vai pesar a mão e vai queimar e vai cair com o capeta e tudo dentro do caldeirão e vai levar garfada e vai gritar lá. A gente quer que a pessoa se dane. Você está entendendo? Se perca. Mas não é isso que é para fazer. Isso só que você ouviu falar, você nem tem certeza que a pessoa que falaram mesmo. Você está compreendendo, meus irmãos? Mas o Estevão estava levando a pedrada.
As pessoas estavam xingando ele, tacando pedrada nele. E a Bíblia fala, Senhor, perdoa eles. Você está entendendo, meus irmãos? E a Bíblia fala que enquanto ele levava as pedradas, sabe o que Estevão conseguia enxergar? Fala assim, Deus. A Bíblia fala que ele enxerga Deus. Ele enxerga Jesus. Eu garanto para você, aquelas pedradas já não estavam doendo mais. Sabe por quê? Porque ele entendeu. Fala, glória a Deus. E você precisa entender que Deus, ele não chamou você para você ficar perdido na sua mente, no seu coração, para você viver do jeito que quer, fazer o que você quer da sua vida. Não. Se você deixar Deus trabalhar na sua vida, você vai saber que quando a gente deixa a palavra entrar, a gente se torna, entre aspas, escravo de Jesus. Escravo por quê? Escravo por você não fazer mais o que você quer, o que você acha, o que você pensa. Mas você fica livre do mundo. Se você não for escravo de Jesus, você é escravo do mundo. Só que a diferença é o seguinte. Você já leu na Bíblia? Aí nós vamos terminar. A Bíblia fala que quando um escravo estava com seu senhor, e ele era muito bem tratado, e ele estava feliz, e tinha família, e o seu senhor chegava uma época que ele falava assim, pode ir embora, que tinha que dar forro ao escravo. Ninguém era escravo para sempre. Mas e o escravo? Ele não queria ir embora. Aí a Bíblia fala que tinha que pegar uma agulha, para você entender, e tinha que furar a orelha daquela pessoa. Você entendeu? Era furada a orelha daquela pessoa. E aquela pessoa se tornava escravo para sempre daquele escravizador. Você entende? Ele nunca mais deixava de ser escravo. Quando a palavra de Deus entra dentro do seu coração e você fala, eu não quero mais viver por mim, fazer a minha vontade, é isso que acontece. Você se torna escravo para sempre de Jesus. Eu vou falar para você, entenda, você precisa entender que é isso que vai salvar você. É isso que vai ajudar você. É isso que vai abençoar a sua vida aqui na terra e ajudar você nos seus projetos. Você tem projetos para a sua vida, para a sua família? Você casou para separar? Você casou para viver traindo, sendo traído? Você casou para viver brigando, a casa virar um inferno? Você casou para a sua família, para você criar seus filhos aprendendo as coisas ruins? Você formou família para você viver desgostoso e desgostosa com essa família todo dia? E às vezes até desejar a morte do outro? Fala assim, não! E você não está no mundo para viver assim. Você está no mundo para acordar sorrindo. Mesmo tendo ido dormir chorando. Glória a Deus! Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Que você entenda que você já não é de você mesmo. Se você entender, você vai ser de Deus. Fica de pé. Feche os seus olhos agora. Curve a sua cabeça e não ore, mas feche os olhos. Eu vou orar pela sua vida. E eu tenho certeza que Deus já ouviu a minha oração sobre você. E Ele vai te pôr no caminho, direitinho. E Ele vai se alegrar muito da sua vida. Deus, quando olhar para você, Ele vai ter orgulho de você. De verdade. Você não precisa que as pessoas olhem para você e tenham orgulho de você. Mas se Deus tiver orgulho de você, não tem como as pessoas também não ter. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero apresentar o meu irmão, a minha irmã, eu quero apresentar esta vida que precisa entender, que precisa compreender, meu Pai, a Tua palavra. Para que as coisas, elas realmente possam acontecer na vida deles de acordo com o que está escrito na Bíblia, meu Deus.
Ajuda eles a entender, ajuda eles a compreender, ajuda eles a guardar a palavra do Senhor dentro do coração deles e a obedecer. Ajuda eles a ficar diante de Ti e acreditar que o que o Senhor tem para eles é muito grande. Acreditar que o Senhor tem vida para dar para eles. Não a morte, não a tristeza, não a solidão, não a dor, não o rancor. Que o Senhor tem a paz para dar para eles. Senhor Deus, faz eles entender agora. Visita esse lar agora. Visita essa casa agora. Visita essa família agora. E faz uma obra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Levanta a tua mão e fala: Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço. E eu te peço, me ajuda a entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Pode bater palma para o Senhor.